Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de História do Pré-Vestibular Social da Prefeitura Municipal de Macaé. Hoje estaremos abordando, dentro do contexto da Idade Moderna, a Reforma e a Contra-Reforma protestante. Bom, no contexto de encerramento da Idade Média e o início da Idade Moderna, acontecem alguns eventos histórico-culturais, religiosos, que mostram, que apresentam, que questionam a sociedade medieval e que mostram para a gente a chegada de transformações que vão mergulhar, a história europeia, a história do mundo ocidental, no que nós chamamos de Era Moderna ou de Modernidade. Um desses eventos são as chamadas Reformas Protestantes, que englobam também a reforma que a própria Igreja vai passar, também chamada de Contra-Reforma. Bom, então, nós, para definirmos a reforma, nós dizemos que é um conjunto de reformas, de transformações ou de mudanças implementadas na filosofia cristã, principalmente na Igreja da Filosofia Cristã da Igreja Católica, onde vão fazer surgir as chamadas religiões, as chamadas seitas protestantes. No conjunto das causas que nós podemos identificar essa mudança, nós vamos ver que estão as causas culturais, causas econômicas, causas políticas e causas religiosas. Esses 4 fatores causais que vão mostrar para a gente que é uma mudança que nós chamamos, no contexto escolar, de reforma protestante. Bom, as causas culturais estão envolvidas no humanismo renascentista. O Renascimento colocou o homem no centro das decisões. O homem era o transformador, o homem promovia a mudança. Por isso ele é humanismo renascentista com o homem no centro. Esse homem que agora a nova filosofia, uma nova forma de se pensar o homem, de se encarar as decisões, de se ver o mundo, chamava-se antropo-homem, centrismo humano. Ele fazia desse homem um homem individualista que buscava resolver os seus problemas e buscava solucionar os seus problemas, assim estaria também resolvendo os problemas da sociedade. Essa era uma questão que a Igreja não concordava, pelo fato de achar que, dentro da filosofia escolástica, principalmente, havia uma ideia de que todos deveriam estar submetidos aos ditames, às doutrinas do cristianismo. Esse homem individualista, ele passa a pensar por si só, ele passa a questionar, ele passa a fazer questionamentos, a perguntar sobre por que ele está naquela situação. Esse homem do antropocentrismo, ele é racional, ele não aceita respostas prontas, ele não aceita que as decisões sejam tomadas por outros. O pensador, o filósofo do humanismo renascentista entende que a razão é a solução para todos os problemas, para todos os questionamentos daquela sociedade. E esse homem do antropocentrismo, que está dentro do contexto do humanismo renascentista, ele abraça, ele se identifica com a filosofia hedonista. Ou seja, ele entende que a vida precisa progredir, precisa buscar prazeres, precisa se buscar a satisfação de estar vivo, e que a vida não é efêmera, que a vida não é rápida. Logicamente, ele projeta um futuro onde ele precisa investir em mudanças, em transformações. Vai passar por aí uma ideia dentro do humanismo renascentista, uma ideia de mudanças, até no contexto de se compreender o mundo religioso.
As causas políticas, nós vamos ver que o Estado moderno vai ter um conflito, vai entrar em conflito de interesses com a Igreja, o Estado versus a Igreja. Os reis estão resgatando, nosso próximo item de estudo será o absolutismo. Vamos ver que estão resgatando no Estado moderno o poder absoluto, nesse evento que nós chamamos de absolutismo. Esses reis desse Estado moderno não querem competição de poder nem sequer da Igreja. Eles querem que a Igreja também esteja submetida ao seu poder. É bem a ideia que nós vamos ver no absolutismo de que o rei é o representante de Deus na terra e não pode ser questionado nem pelo Papa. Essa é uma prática que já tinha acontecido anteriormente, chamada de Césaropapismo. Lá no Império Carolíngio, nós vamos ver que o rei questiona essa autoridade da igreja nesse evento onde a ideia de que o César era o próprio rei, então era o próprio representante da igreja. Então é o resgate dessa ideia, essa disputa entre o Estado e a igreja, é o resgate dessa ideia de que até a igreja tem de estar submetida também à vontade do rei. Nas causas econômicas, nós vamos ver que já está nascendo, já está circulando um outro espírito de se ver a sociedade como um todo, as questões religiosas, que é o chamado espírito capitalista. E esse espírito capitalista vai surgir com a ascensão da burguesia. A burguesia é questionada pela igreja na questão do lucro e na questão da usura. Então vamos lá, esclarecendo. A burguesia tem nas suas práticas, ela fundamentalmente vive do lucro. Quando ela começa a buscar as mercadorias nos campos ou exibir as suas mercadorias nas feiras, ela precisa do lucro para que ela possa investir e cada vez mais ter lucros, buscando a sua afirmação econômica. E essa prática acontece também através de um evento chamado usura, que é o empréstimo a juros, que é o caso dos bancos. Agora, nós não temos mais apenas na Europa medieval, na Europa ocidental, nós não temos mais apenas pequenos comerciantes. Nós temos grandes banqueiros que já juntaram suas fortunas e emprestam dinheiro a juros. Essa burguesia que está em ascensão, ela não quer ser tratada como marginal. Ela não quer ouvir os discursos da Igreja Católica dizendo que ela vai para o inferno, que o comportamento dela é antissocial, que o comportamento dela é coisa do demônio. Então, essas práticas, os lucros e usura que são condenados pela Igreja, vão fazer com que a burguesia busque uma nova religião, uma religião que não conteste, uma religião que não marginalize como uma classe social que vai para o inferno. Então, quando essa religião, essa nova ideia surgir, nós vamos ver que a burguesia vai abraçar, vai financiar, vai gostar dessa nova ideia. Por isso, essas religiões protestantes que vão surgir vão ganhar força, vão ganhar consistência. As causas religiosas, nós temos entre elas os conflitos, o conflito filosófico dogmático entre as ideias de Agostinho e as ideias do tomismo, do Tomás de Aquino. O Agostinho trabalhava, que desenvolveu a filosofia dele na questão da fé, que a fé é o caminho para a salvação, desenvolveu lá em 354, lá no século IV e parte do século V, ele vai. Essa é uma ideia que é muito privilegiada, muito respeitada dentro da igreja. Mas agora
Tomás de Aquino disse que não basta a fé, é preciso que a fé, a filosofia de Tomás de Aquino diz que é preciso a fé e boas obras para se levar à salvação. Esse conflito ideológico, esse conflito filosófico entre os dogmas da igreja vai fazer com que haja um racha na unidade da igreja. A igreja tem um comportamento de luxo e riqueza do alto clero. Os líderes da igreja estão desfrutando de luxo e riqueza, enquanto a filosofia cristã dizia o quê? Que o importante é a assistência, é o amor ao próximo. Dizia, algumas partes da Bíblia chegam a afirmar que o rico não vai entrar no reino dos céus. Então, isso começa a ser observado pela sociedade em algumas áreas da Europa medieval, da Europa ocidental, começa a ser observado e começam a surgir questionamentos dentro da própria igreja, até nesse conflito, né, filosófico. Outra causa é a não obediência ao celibato clerical. Dizia-se, de forma não confirmada, de forma não oficial, que alguns papas tinham 3, 4 filhos. Essa era uma questão de que o celibato, já instituído há algum tempo, era muito questionado do comportamento de obediência de padres, de bispos, de arcebispos, até de alguns papas, com relação aos mandamentos que a própria igreja tinha criado. Uma outra causa é chamada de simonia, ou seja, a venda de favores divinos, de cargos eclesiásticos e relíquias sagradas. Alguns registros mostram que o que nós chamamos de relíquias sagradas, ou seja, aqueles objetos que Cristo ou alguns dos seus discípulos usaram ou tocaram, eram relíquias sagradas e tinha o poder, segundo a fé de alguns cristãos, poder de cura, poder de resolver as mazelas que algumas pessoas passavam. Então muita gente que tinha condição financeira comprava essas relíquias, ia para a sua cidade, para o seu feudo, né, para a sua região, buscando melhorias nas condições em que se vivia na sua localidade. E essa venda de favores, de relíquias, chegou a um estado tal que registrava-se que existiam na área do Sacro Império Romano Germânico, onde hoje é a Alemanha, existiam 3 crânios que diziam que era de João Batista, que eram vendidos como originais e atestados pelo Papa, e a preços exorbitantes. Além disso, a famosa indulgência é que vai ser o grande start, digamos assim, o grande início da Reforma Protestante. Por quê? A prática de se vender a indulgência, que é o perdão para aqueles que não querem passar um tempo no purgatório, que segundo a tradição católica, né, aqueles que tiverem uma quantidade de pecados vão ter que passar um tempo purgando esses pecados, ter que passar um tempo no purgatório. Então, a venda de indulgência se tornou uma prática vulgar. Se vendia indulgência, se trocava indulgência por roupa de pessoas até pobres, por alimentos, por plantação, porque ninguém queria para o inferno. Não nos esqueçamos que nós estamos aí, acabamos de viver, no período em que vai começar a reforma, acabamos de viver a peste negra. E esse momento, todos têm muito medo da morte, têm medo de passar o restante de suas vidas no inferno. Então, esse conjunto de causas vão fazer com que se questione, a partir da vulgarização da venda das indulgências, que se questione a autoridade da igreja, que se busque uma outra religião
que seja mais respeitosa, que seja mais cristã, que seja mais humilde. É essa a ideia que geram as reformas protestantes. De um modo geral, nós vamos ver que a reforma que vai sofrer o cristianismo, ele tem 4 momentos. Nós temos a própria igreja se reformando, mudando o comportamento. Nós temos o luteranismo, que é atribuído a Lutero. Nós temos o calvinismo, que é um processo instaurado, uma mudança instaurada por Calvino, e temos o anglicanismo, que é uma reforma pessoal da Inglaterra, instaurada por Henrique VIII. Então, aqui nesse quadro, nós temos o local dessas reformas, nós temos quem foi o reformador que inicia as transformações, nós temos a salvação, a forma que se passou a ver a salvação, o que passou a representar a salvação a partir de então, a mudança que há nos cultos aos santos, nos sacramentos e a forma como se passou a ver o celibato. Além disso, nós temos a mudança da relação dessas reformas com o Estado e aonde se estava a fonte de conhecimento dessas reformas. Então vamos lá. Eu vou deixar a da Igreja Católica por último, porque ela vai ser uma reação às outras reformas. Então, o luteranismo, ele acontece na Alemanha. Martinho Lutero, que é o reformador, ele vai observar o comportamento de alguns padres, de alguns bispos, de forma muito cruel, muito assintoso na venda de indulgências. Se vulgariza tanto, se populariza tanto a venda de indulgências, que o Martinho Lutero começa a questionar. Ele, inclusive, começa um discurso de que a salvação ela só pode se dar pela fé. Esse discurso é que vai ficar depois da transformação, da reforma de Lutero. Ele vai abolir o culto aos santos. Atenção, os meus alunos do pré-vestibular, essa é uma situação interessante da gente observar, que qualquer uma das reformas não questiona o cristianismo, não questiona Cristo, não questiona os fundamentos do cristianismo, questiona o comportamento da Igreja Católica. Então, uma das mudanças de Lutero vai ser abolir o culto aos santos. Daí nascem as religiões protestantes que nós temos hoje e que não adoram imagens. Os sacramentos, os únicos sacramentos que vão ficar serão o batismo e a Eucaristia. Enquanto nós vamos ver que a Igreja Católica vai reafirmar os seus 7 sacramentos, agora nós vamos ver que existe apenas o batismo e a Eucaristia. O celibato para Lutero vai acabar. Ele vai abolir o celibato. Ele vai excluir a ideia de que os padres não podem casar, que os representantes da igreja, os líderes da igreja não podem casar. Com o Estado, a relação dele ele estabelece que a igreja fica separada do Estado. A igreja não vai fazer parte da governança do Estado. Essa é uma ideia que vai agradar demais aos reis absolutistas, né, e vai agradar também à burguesia. Então, logicamente, o luteranismo vai ser uma das religiões protestantes que vai ser agradada, vai ser abraçada pela burguesia. A fonte de conhecimento é a Bíblia. A fonte do conhecimento continua sendo a Bíblia na reforma de Lutero. Calvinismo é a próxima reforma. O local é a Suíça. Né? O reformador é Jean Calvino, ou João Calvino, se a gente traduzir.
a salvação para Calvino se dava através da predestinação. Tudo estava predestinado. Era como se houvesse uma pessoa nascesse, abrisse um livro e tudo que estava naquele livro, cada dia passava uma página e aquilo já estava predestinado. Aqui está o que a burguesia precisava ouvir. Essa vai ser, o calvinismo vai ser a religião que vai mais progredir porque será abraçada pela burguesia. Por quê? Se tudo está predestinado, o lucro está predestinado, a usura está predestinada. Deus já quis assim, já fez o mundo dessa forma, a vida das pessoas dessa forma. O trabalho também estava predestinado. Então, a burguesia gostou muito do calvinismo, dessa religião protestante, tanto é que ela vai inclusive chegar à América através dos calvinistas a posteriori. O culto aos santos ele também vai abolir. Os sacramentos também vai ser só o batismo e a Eucaristia. Notem que o calvinismo e o luteranismo são bem parecidos, porque Lutero, que foi um monge da Igreja católica, um professor da Igreja Católica, quando ele questionou o comportamento, ele desenvolveu as teses de questionamento dele e botou na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha. Por isso, inclusive, ele foi excomungado. E Calvino foi um dos conhecedores do luteranismo. Ele estudou com Lutero, ele foi aluno de Lutero. Logicamente, ele vai copiar bastante dessas reformas. Então, o celibato ele também vai abolir. Ele separa também a igreja do Estado e a fonte de conhecimento é a Bíblia. Calvino vai desenvolver, principalmente na região leste da Europa, próximo à Suíça, né? Ele vai desenvolver essa ideia, e essa ideia, inclusive, na Holanda, que vai ganhar espaço, e mais tarde na França, serão as ideias de religião, da religião protestante que vai chegar até a América. O anglicanismo, o local é Inglaterra, o reformador é Henrique VIII. Henrique VIII é obrigado a casar por questões políticas com a filha do rei espanhol, e ele então resolve, não querendo mais, não tendo nenhuma afetividade com uma mulher, ele resolve que quer separar, ele quer ter um filho homem para ser o seu herdeiro pela tradição de sucessão ao trono na Inglaterra, e aí ele vai buscar o divórcio, o Papa não vai aceitar. Ele, já interessado, ele e a burguesia inglesa, que já estão bem desenvolvida por esse momento, esse século XVI, buscam o questionamento, tomar as terras, tomar as posses da igreja. Ele então vai criar o anglicanismo, a religião anglicana, onde ele vai ser o líder máximo da igreja, que é uma postura que existe até hoje. Há um tempo atrás, nós tivemos o casamento do neto da rainha Elizabeth, atual governante da Inglaterra, e se nós tivermos a lembrança, nós vamos ver que só entra depois da rainha Elizabeth. Se buscar as imagens na internet, nós vamos ver, só entra na igreja depois da rainha Elizabeth a noiva, que é o centro da cerimônia. Mas todos já têm de estar dentro da igreja na hora que a rainha entra. Essa é uma prática ainda preservada pelo fato de que o rei, no caso atual é uma rainha, é o representante máximo da religião. No anglicanismo não tem papa, na Inglaterra não tem papa, né? Tem um arcebispo, mas esse arcebispo, inclusive, deve obrigações à rainha. O culto no anglicanismo passou a ser
Virgem Maria, desculpa, a salvação é pela fé, o culto, a única seria cultuada, a única santa cultuada seria Maria, os sacramentos, o batismo e a Eucaristia, o celibato, aceitação do divórcio, então, poderia casar, no caso ele é o representante, a questão do divórcio estava no centro da discussão dele com a Igreja Católica, e aqui a diferença na relação com o Estado, que é a união entre a Igreja e o Estado, porque o Henrique VIII passa a ser o líder da Igreja e também passa a ser o governante. Então o rei, a partir de então, passa a ser o líder da Igreja, né, e também o líder da Inglaterra. O fonte de conhecimento é a Bíblia. Finalmente, nós vamos ver que a Igreja Católica, diante de questionamentos, diante da perda de fiéis na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra, ela vai precisar reagir. Diante disso, nós vamos ver que o Papa Paulo III convoca para Roma um concílio onde ele vai discutir durante muitos anos a questão do resgate do poder da Igreja, né? Então, a salvação prevaleceu o tomismo, né, através da fé, né, e das boas obras é que se adquiria a salvação. O culto aos santos é reafirmado, então a Igreja Católica continuou com a sua devoção a todos os santos. Se reafirmaram os 7 sacramentos, o celibato também foi reafirmado, a relação com o Estado justificava o poder divino dos reis, e aí também os reis se agradaram dessa nova ideia. A Igreja, para não perder a proximidade, o poder que tinha próximo ao Estado, próximo aos reis, ela vai afirmar o poder divino dos reis. E a fonte de conhecimento é a Bíblia. Bom, aqui nós precisamos destacar que na Reforma Católica, na Contra-Reforma, a ideia era que a Igreja se resgatasse. E aí ela também vai criar um conjunto de regras onde ela vai proibir, por exemplo, determinados livros humanistas, livros do Renascimento, para os fiéis católicos. Né? São livros que ela não vai permitir que os católicos tenham acesso. Daí nós vamos ver que essa reforma vai criar instrumentos repressores, entre eles o resgate da Inquisição, para sufocar, para combater os movimentos reformistas. Conclusão: de um modo geral, nós vamos ver uma grande transformação nas religiões. Nós vamos ver que a religião muda para poder sobreviver. O próprio pensamento religioso agora passa pela ideia de que se busca uma mudança no comportamento dos próprios fiéis.